Olá, esta é mais uma videoaula do curso de Fundamentos da Arquitetura de Computadores, ministrado na UNB Campus Gama. Esta videoaula é uma produção dos alunos Cristiano Costa, João Guilherme e Lucas Mattioli, e o tema de hoje a ser tratado é Temporização do caminho de dados para o MIC1, ou Microinstrução 1. Ao final deste vídeo, esperamos que você seja capaz de entender os conceitos básicos sobre temporização do caminho de dados, exemplificado sobre o controle de microinstrução, o MIC1. Nesta aula, teremos uma introdução, o conceito de temporização do caminho de dados, o conceito de microinstruções, o que é a microinstrução 1 e a temporização da microinstrução 1. Vamos começar nossa videoaula com uma questão. Um registrador pode ser lido e escrito no mesmo ciclo de clock sem produzir lixo, sem dar interferência nos dados, sem produzir um resultado diferente do que esperado? Como resposta desta questão, temos que a temporização exata do caminho de dados torna possível a leitura e a escrita de um registrador no mesmo período de clock. Como isto é feito, será mostrado e exemplificado na figura que vem a seguir. Nesta figura, temos o que chamamos de um diagrama de tempo de um dos ciclos do caminho de dados. Vimos nas aulas anteriores que um pulso curto é produzido no início de cada ciclo de relógio. Ele pode ser derivado do relógio principal ou não. Este pulso dá início ao primeiro ciclo explícito do caminho de dados, que pode ser visto como um conjunto de subciclos implícitos, como nos mostra o destaque na figura. O início do primeiro subciclo é marcado pela transição negativa do clock, ao qual chamamos de borda de descida. As atividades que ocorrem durante o subciclo são as seguintes. Os sinais de controle são ativados por um período de tempo que chamamos de ΔW. Depois, após, o barramento B é carregado a partir dos registradores, com o tempo Δx. Terceiro, a ULA e o deslocador operam em um tempo Δy. O resultado da operação da ULA e do deslocador se propaga através do barramento C, em direção aos registradores, com o tempo Δz. O resultado dessa operação é armazenado nos registradores na transição positiva do próximo clock, ou seja, na borda ascendente do próximo clock, na borda de subida. E é de responsabilidade dos engenheiros de projeto assegurar que essa transição positiva ocorra somente após passado o tempo ΔW mais Δx mais Δy mais Δz. Caso contrário, a carga dos registradores não é realizada. Vale ressaltar que não há nenhum pulso de relógio ou outros sinais explícitos que indiquem à ULA quando operar ou indicam aos resultados que entrem no barramento C. Na verdade, a ULA e o deslocador funcionam o tempo todo. Porém, suas entradas são lixo até um tempo, ΔW mais Δx, após a borda descendente do relógio. Do mesmo modo, suas saídas são lixo até que ΔW mais Δx mais Δy tenha transcorrido após a borda descendente do relógio. Os únicos sinais explícitos que comandam o caminho de dados são a borda descendente do relógio, que indica o início do ciclo do caminho de dados, e a borda de subida do relógio, que carrega os registradores a partir do barramento C. As outras fronteiras do subciclo são determinadas implicitamente pelos tempos de propagação inerentes dos ciclos envolvidos. Para controlar um caminho de dados, representado por esta figura ao lado, precisamos de um conjunto de sinais de controle que atuam sobre os componentes do nível da lógica digital. Para decidir quais dos sinais de controle devem ser habilitados em cada ciclo, faz-se necessária a inclusão de um sequenciador na arquitetura. Este sequenciador é responsável pela execução de todos os passos necessários à execução de uma única instrução do nível ISA. Ele produz dois tipos de informação a cada ciclo: o estado de cada sinal de controle do sistema e o endereço da microinstrução que será executada em seguida. Nesta figura,
temos a representação chamada de MIC1, que mostra o diagrama de blocos detalhados da microarquitetura dessa nossa máquina exemplo. Este diagrama de blocos é dividido em duas partes, onde o caminho de dados à esquerda e a seção de controle à direita. Para entendermos a temporização deste MIC1, temos que entender como é que funciona esse diagrama, como é que é a operação desse esquema. Primeiramente, no início de cada ciclo, que inicia na borda de descida, o MIR que é um registrador de dados de memória de controle, cuja função é armazenar microinstrução corrente, cujos bits alimentam os sinais de controle que operam um caminho de dados. Esse MIR é carregado com conteúdo de endereço armazenado no MPC, que é outro registrador. O tempo de carga do MIR é o ΔW. Os sinais do MIR se propagam pelo caminho de dados, causando, no tempo ΔX, primeiro, o carregamento de um dos registradores no barramento B, depois o carregamento do registrador H, a determinação da função a ser executada pela ULA e a estabilização dos dados de entrada da ULA. Depois, em terceiro lugar, a ULA e o deslocador operam os dados de entrada durante o tempo ΔY. As saídas da ULA e do deslocador são propagadas durante o tempo ΔZ e a saída do deslocador torna-se disponível e estável no barramento C. E os valores de N e Z são salvos em um par de flip-flops de 1 bit. Na transição positiva do sinal de clock, os registradores são carregados com o conteúdo do barramento C, os flip-flops N e Z são carregados pela ULA, os registradores MBR e MDR recebem resultados da memória e o valor do MPC é atualizado no tempo do nível alto de clock, ou seja, ao fim desse subciclo. Aí, no final, volta ao passe 1 e o ciclo se repete até que alguém desligue a máquina. Estes passos definem a temporização do caminho de dados para o MIC1. Essa é a referência em qual nos embasamos essa videoaula. Obrigado, até a próxima.